Estão vendo aí, né? Estamos. Sim. Então tá bom, vamos. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar melhor. Aí a gente já começa os trabalhos aqui, então. Ó, olha só. A gente vai para a nossa segunda parte de teoria de carteiras. Eu vou aproveitar para resolver no finalzinho um exercício aqui, que é de precificação de ações com modelo de Gordon, que é mais renda variável, mas eu prefiro trabalhar com ele, e até no nosso curso ele aparece em carteiras, porque você precisa do conceito de CAPM e tal, então o pessoal entende melhor quando a gente dá depois de carteiras, tá? É o último exercício que a gente vai fazer hoje, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Esse primeiro exercício aqui, eu só vou fazer para recapitular a nossa aula de segunda-feira, tá? Então, você já sabe fazer esse aqui. Vem comigo, vamos lembrar como é que a gente faz esse treco aqui. Olha só, uma ação negociada a R$ 10 e estima-se que ela pagará dividendos no valor de 50 centavos, tá certo? E que seu preço atingirá R$10,50 no próximo período. Então, aqui a gente tem uma estimativa de valor. Estamos falando de valor esperado, tá certo? Então, olha só, ela tem hoje um preço de 10, ela terá um ganho de capital, segundo o mercado, indo a 10,50, ok? E mais um dividend yield de 5%. Por que 5%? Porque é 50 centavos sobre o preço atual, que é de R$10. Tá certo? Então, ela terá aqui 0,50 de dividendos. O ganho de capital é 5%, mais um dividend yield de 5%, totalizando um retorno esperado de 10%. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Esse aqui é o retorno esperado, retorno esperado. Para fazer esse tipo de exercício, se vale a pena ou não comprar o papel, se está abaixo ou acima da Security Market Line, você sempre vai comparar retorno esperado com retorno o quê? Exigido. Exigido, perfeito. Retorno esperado contra retorno exigido. Espera-se 10%. Se a exigência é abaixo disso, boa, vamos comprar, porque eu espero algo que é acima do que é exigido, tá certo? E como que eu acho exigido? CAPM, tá? O KPM, como às vezes as pessoas falam, mas normal aqui no Brasil é CAPM, a gente fala. Então, olha só, você vai ter taxa livre de risco mais beta RM menos RF, tá certo? Então, olha lá, taxa livre de risco aqui vai ser de 5%, não, 11%. 5%. Mais 0,8%. E o caminhão da pamonha tá passando à noite. Quem vai comer pamonha à noite? Eu não sei se faz sentido, mas enfim. 11 menos 5, tá certo? E aí a gente vai ter o resultado, olha lá. 5% vezes, desculpa, mais 0,8. Esse prêmio aqui é um prêmio de 6, tá certo? Então vai dar 5 mais 4,8. Isso vai dar 9,8% ao ano. Tá? O retorno esperado, então, ele é levemente superior ao retorno exigido. Se fosse igual, se tivesse dado exatamente 10% o exigido e o esperado era 10%, eu deveria comprar? Sim. Sim. E aí estaria acima, abaixo ou em cima da SML? Em cima. Em cima, né? Exatamente em cima dela, tá certo? Então, quando o retorno esperado é igual a retorno exigido, o que você tem é que, olha só, aqui é a carteira de mercado, aqui é a taxa livre de risco, lembra disso? Essa é a SML. Tudo que está em cima da SML é porque o retorno esperado é igual ao exigido, tá certo? Aqui você tem um beta de 0,8, e aí o exigido seria 9,8%. E o esperado está um pouquinho acima, está aqui com 10%. Estão vendo? Então, por isso que ela está acima, o ativo está
acima da SML e, portanto, eu deveria comprá-lo. Ok? Beleza? Então, só revisamos o que a gente viu na aula passada, só para a gente não perder isso aqui de vista. Fechado? Beleza? Eu sei que era SML, não CML, porque a gente tem o beta aqui, a gente trabalha com beta. Quando a gente trabalha com beta, a gente está falando sobre Security Market Line. Ok? Dúvidas? Então tá bom. Vamos conversar agora sobre os índices de desempenho? Muito bem. Tem 3 índices que vocês precisam conhecer muito bem, não pode nem titubear, nem ficar tentando lembrar na prova. Tem que saber, tem que conhecer como você conhece o nome do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada e assim por diante, né? Então, olha só, você tem que vir aqui, vamos dar uma olhadinha no que você vai encontrar lá na prova. Essas são as fórmulas que vão estar disponibilizadas para vocês, tá? Então tá lá, CAPM. Pô, vocês já estão meio careca de saber, mas se na hora tiver nervoso, não lembrar, vai estar lá, tá certo? Capitalização contínua, nunca usa, mas tá lá. Correlação, tá lá, não temos usado também nas últimas provas, tá? Current yield, a gente já viu em renda fixa. Custo médio ponderado de capital, tá certo? Desvio, isso aqui é o que acho que a Mariana, desculpa, tinha perguntado naquela última aula, né? Esse cálculo aqui, Mariana, não tem caído, tá? Não tem caído. A gente até parou de fazer, mas você me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma dessas próximas aulas, acho que é de risco, eu vou trazer um exercício só para a gente, por desencargo, fazer. Não tem caído, mas como garantir que não vai cair, né? Duration de Macaulay e duration modificada a gente vai ver na aula de risco, tá? Fiquem tranquilos. Esse aqui, índice de cobertura da pessoa física, tá? É daquele balanço familiar, lembra? Que a gente já viu, né? Então, beleza, a gente já sabe isso aqui. Esses índices aqui também, tá? Aí tem, ó, se liga, índice de Sharpe e índice de Treynor, tá vendo? Qual que é a única diferença do índice de Sharpe para o índice de Treynor? Se você é um bom observador, né? O jogo dos 7 erros, né? Um único erro aqui. Um É o usa o beta, seguinte, o outro usa o desvio padrão, né? é isso aí, Paulo, você matou aí. Olha só, se você olhar o índice de Sharpe, lá no denominador é o desvio padrão, é a volatilidade, tá certo? Se você olhar Treynor, é o beta. De resto, é igualzinho, né? São iguais, tá certo? Então fica fácil aí da gente trabalhar, porque a conta é a mesma, só que para um a gente vai usar o beta, para outro a gente vai usar o Treynor. Aí não sei se você está vendo aqui, mas não tem o alfa de Jensen, né? Então, o alfa de Jensen, que é o outro índice, a gente vai ter que saber interpretar, vai ter que entender como que funciona o alfa de Jensen, tá certo? Então, se você parar para pensar, o índice de Sharpe, ele é muito tranquilo no sentido de que eu pego o retorno do ativo, faço menos o ativo livre de risco, ou seja, quanto ele dá acima do ativo livre de risco. Portanto, a gente está olhando, vale a pena correr risco? Se ele entrega um valor superior ao ativo livre de risco, isso é interessante. Só que aí a gente divide pelo risco que você corre, medido exatamente pelo desvio padrão, como a gente está vendo aqui, tá? Então, deixa eu elaborar isso um pouquinho melhor aqui numa lousa, que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Olha só, imagina que você tem o índice de Sharpe do fundo A e o índice de Sharpe do fundo B, beleza? Índices de Sharpe. Aí o fundo A, ele entregou uma rentabilidade de 12%, beleza? E a taxa livre de risco naquele ano foi de 6%. Pô, legal. Então você ganhou 6% a mais do que a taxa livre de risco. Então 12% menos 6%, isso foi o seu prêmio em relação à taxa livre de risco, tá certo? Agora, o índice de Sharpe, ele visa fazer o seguinte, vamos entender comparativamente ao risco que você correu, se valeu a pena ou não. Então imagina que você, para ganhar esse 6% de prêmio, você, quando a gente mede o risco desse fundo, deu 6% o risco, tá certo?
Então eu calculei o desvio padrão aí do fundo ao longo do tempo e deu exatamente 6% o desvio padrão. Então olha só, 12 menos 6 dá 6, dividido por 6 dá 1. O que quer dizer esse 1? Tá, eu sei que é o resultado da conta. Né? Cada ponto de Para risco cada adicional, risco eu assumido. adicionei um ponto de retorno. Repete, por favor, Luan. Para cada ponto percentual de risco, eu adicionei um ponto percentual de retorno na carteira. Perfeito. Ponham isso na cabeça de vocês. Para cada ponto percentual de risco que eu corri, eu tive um ganho de 1 ponto percentual no retorno da carteira. É isso, tá? Aí você pega um fundo aqui, que é o fundo B. Ele te deu 18%, tá? Taxa livre de risco foi 6. Beleza? Qual que é o índice de Sharpe aqui do B? 18 menos 6, tá certo? E imagine você que para correr para ter esse retorno, você correu um risco aqui de 10%. De 10, não, vamos pôr de 15%. Então, quando eu meço o desvio padrão, eu vejo que esse fundo sobe, cai loucamente. Aí, se eu fizer 18 menos 6 vai dar 12. Quando eu divido 12 por 15, isso aqui dá 4/5, né? Então dá 0,8. 0,8. Índice de Sharpe foi 0,8. Então, o que aconteceu com esse fundo B? Para cada ponto de risco que eu corri, eu adicionei 0,8 de retorno à minha carteira, né? Então, na prática, o que acontece? Este é mais eficiente do que este. Tá? Então, ajustado pelo risco, o fundo A foi melhor do que o fundo B. Então, do ponto de vista das finanças neoclássicas, para o investidor racional, faz mais sentido escolher o fundo A quando comparado ao fundo B. Por que isso não pode ser tomado como uma verdade absoluta? Porque muitas vezes você tem o cara que investe, que o investidor está aqui, ele fala, olha, eu nem olho essa volatilidade aqui de 15%, estou nem aí para isso, tá certo? Eu quero retornos altos, então eu prefiro o fundo B. Tá certo? Isso cai entre nós, isso é quem vive o mercado, a gente que está no dia a dia, a gente sabe disso, a gente percebe. Mas em termos de prova, a pergunta vai sempre na linha para o investidor racional, qual foi o fundo mais interessante, qual foi o melhor fundo, fundo A. Tá certo? Então você calcula o índice de Sharpe, aí você tem que interpretar que é isso que está te dizendo o índice de Sharpe. Legal? Tudo bem. E o Trainor? O Trainor é a mesma coisa, tá? Só que no Trainor, a gente está olhando o índice de Trainor A, índice de Trainor B. Então, retorno do ativo aqui, 12%, tá certo? Só que esse fundo, ele teve um beta de 1. Legal? E o ativo livre de risco, 6%. Você vai fazer lá 12 menos 6 dividido por 1, tá certo? Quando você fizer isso aqui, você vai ver que deu um Trainor igual a 6. Legal? Ou seja, para cada um ponto de beta, ele entregou um retorno adicional de 6%. É isso que está dizendo. E aí, se vem o fundo B, ele teve lá os 18% dele, o beta é igual a 2, taxa livre de risco foi 6%. Você faz 18 menos 6%, divide por 2, né? Porque é o beta que vai estar lá embaixo. Isso aqui vai dar 6, tá certo? Bom, então, do ponto de vista aqui de Trainor, os dois têm a mesma eficiência, né? Por quê? Porque para cada ponto de beta, eles entregaram 6% de retorno acima do ativo livre de risco. Aqui foram 2 betas, entregou 12 de prêmio. Aqui foi 1 beta, entregou 6 de prêmio. Tudo bem? Tá claro? Então é assim que a gente vai trabalhar com Sharpe, é assim que a gente vai trabalhar com Trainor. E como é que pode aparecer, então, na prova para vocês? Pode aparecer uma questão
mais conceitual, como essa número 2 aqui, e pode aparecer uma questão numérica, como, se eu não me engano, é a 3 que a gente vai fazer. Tá certo? Deixa eu só falar antes sobre o alfa de Jensen, para a gente poder, então, voltar aqui. Qual que é a ideia do alfa de Jensen, pessoal? A ideia é o seguinte. Vamos pegar aqui um fundo que ele tem, sei lá, retorno aqui do fundo foi de 10%. Legal? Muito bem. Esse fundo, ele tem um beta de 1, o retorno de mercado foi 12%, eu vou pôr um beta de 1,3, tá? E eu vou pôr que ele teve um retorno aqui de 15, só para ficar mais bonito o exemplo. Retorno de mercado foi 12, ativo livre de risco 6%. E aí eu quero saber qual é o alfa, qual foi o alfa de Jensen desse fundo aqui, tá certo? Então, primeira coisa que eu quero que você me diga, pessoal, qual que era o retorno exigido para esse fundo aqui, com essas características? Você já está meio careca de saber que é 6%, mas pega esse beta de 1,3, 12 menos 6, que é o prêmio, você vai colocar aqui, tá certo? Então vamos lá. Vai ser 6% mais 1,3 vezes 6. 1,3, 6 vezes dá 7,8. 7,8. Né? 13,8, é isso? Isso. Legal. Qual era o retorno exigido, então? Retorno 13,8. exigido era 13,8. Tá certo? Muito bem. E quanto que o fundo entregou de retorno? 15%. Tá certo? Esse fundo, então, ele gerou alfa para o seu cotista? Ele gerou alfa para o seu cotista. Então, o que é o alfa? O alfa é o que ele entregou a mais. Tá certo? Em relação ao retorno exigido. Beleza? E o cálculo desse alfa, né, ele normalmente ele é feito assim, né? Você pega o 15%, né? Faz menos os 6% aqui, tá certo? Então esse foi o prêmio que o fundo entregou em relação ao ativo livre de risco, então foi um prêmio de 9, tá certo? E quanto que era o prêmio exigido, né? Era 13,8%, né? 13,8% menos os 6%, tá certo? Então, se você fizer esse cálculo aí, a gente já tinha visto lá que era 7,8, né, o prêmio, 7,8%. Então, esse alfa é a diferença disto para isto aqui, tá vendo? Então, 1,2% foi o alfa de Jensen, né? Foi o prêmio que esse fundo entregou em relação ao retorno exigido, tá bom? Beleza? Posso fazer direto já esse 15 menos 13,8? Pode, dá no mesmo. É que o conceito é o prêmio que ele entregou em relação ao ativo livre de risco versus quanto que era o prêmio exigido. O prêmio exigido era o 7,8, tá certo? E aí a gente chega num alfa positivo. Então, para o alfa ser positivo, o que a gente está dizendo é que o gestor foi capaz de entregar um resultado superior ao que era exigido pelo CAPM. Isso é gerar alfa, né? A gente ouve bastante no mercado esse fundo, faz 5 anos que gera alfa para o seu cotista. Quer dizer que quando você olha o beta do fundo e qual seria a exigência de retorno para o CAPM, o cara entrega mais, né? O cara entrega um retorno superior. Isso é o alfa de Jensen. Tudo bem? Deixa eu fazer umas perguntas aqui, fazer uma chamada oral com vocês de coisas que caem na prova. Se eu tenho um fundo com beta maior, tá certo? Tudo mais constante. O meu alfa de Jensen tende a cair ou tende a melhorar? Cair.
tende a cair. Então, se o meu beta for maior, o gestor vai ter que performar um retorno mais alto para manter o alfa de Jensen, tá certo? Por quê? Quando o beta aumenta, o que acontece com o retorno exigido? Ele aumenta, tá certo? Na fórmula, a gente multiplica o beta, né? Então, você tem que remunerar o seu cotista porque você está colocando mais risco, o beta está mais alto. Então, para que isso seja compensado e você consiga manter o seu alfa de Jensen, você precisa ter um retorno superior. Por isso que o gestor ele toma cuidado. Vamos colocar esse ativo aqui, beleza. Esse ativo tem potencial para aumentar o retorno da carteira. Só que se isso não acontecer num prazo razoável, eu estou aumentando o risco do fundo, o CAPM vai subir, e o alfa de Jensen é uma medida bastante utilizada no mercado. Se não tiver uma contrapartida de aumento de retorno, o que vai acontecer é que eu vou cair o meu alfa de Jensen, tá bom? Ficou claro, pessoal? Vamos fazer aqui exercício? Vamos lá. Exercício 2, então. Sobre os índices de desempenho de carteiras, assinale a alternativa que está errada, incorreta, tá? Olha só, o índice de Sharpe pode ser definido como o prêmio sobre o ativo livre de risco normalizado pelo risco total da carteira. Tá correto? É risco do ativo, né? Tá correto, Isso. o risco sistemático é o beta, né? Isso. Esse ponto aqui de risco total da carteira está falando de desvio padrão. Lembra que quando a gente mede o desvio padrão é o risco total. Quando a gente mede o beta é o risco sistemático, tá? Então, se aqui estivesse falando risco sistemático, seria a definição do trainer, porque aí seria a beta, tá? Mas está certinho porque está falando de risco total e, portanto, é o desvio padrão. B. No índice de trainer, calcula-se o retorno adicional ao ativo livre de risco por unidade de risco não sistemático. O Luan já falou que está errado isso aí, já balançou a cabeça. É o sistemático. Indignado, né, Luan? Indignado, cara. É isso aí. Aqui é o sistemático, pô. Como assim não sistemático? É o sistemático, beta é o sistemático, tá certo? Então, é uma coisa, não sei se vocês compreendem isso, mas o beta é o sistemático que é atribuído naquela ação, ou aquele fundo, tá? O beta sistemático igual a 1 é o do mercado. Agora, quando eu tenho um beta de 1,5, quer dizer que o risco sistemático daquela ação é 1,5. Se eu tenho um beta 0,6, o risco sistemático daquela ação é 0,6. O risco total vai ser maior, mas o risco sistemático é aquilo, tá bom? Então está correto porque é o sistemático. C, desculpa, está incorreto porque é o sistemático. Então é essa que a gente deveria marcar, né? Porque me pedia a incorreta, tá bom? Alternativa C, vamos só checar. O alfa de Jensen mensura o retorno em excesso de uma carteira comparativamente ao seu resultado esperado de acordo com os parâmetros do CAPM. Você vai me xingar, né? Ô, carecão, não deveria ser o resultado exigido? Pois é. Entretanto, eu já falei para vocês, a Planejar tem dessas. Às vezes ela manda resultado esperado do CAPM. Então, preciso treinar vocês para isso. Não se aveste. É isso mesmo, tá? O alfa de Jensen é o retorno em excesso em relação também, né? ao que se esperava pelo CAPM, o que se exigia pelo CAPM. Tá bom? Tá correto isso aqui. As carteiras com beta mais alto tendem a precisar de um retorno maior para gerar alfa de Jensen para os seus investidores, tá correto? Falamos sobre isso, né? Então, tá certíssimo isso aqui, beleza? Tranquilo? Conceitualmente, estamos junto aí? Então tá bom, vamos trabalhar um pouquinho agora. Eu achei que já vinha cálculo. Ah, não. Essa aqui, galera, caiu na prova. Me corrija se eu tiver errado, mas é quase certeza que caiu. Quase certeza, caiu na última prova. Tá? Foi exatamente assim que caiu. Então, olha só. Sobre o coeficiente alfa, ou alfa de Jensen, analise as afirmativas abaixo. Olha só. É definido como diferencial entre retorno do fundo em excesso ao ativo livre de risco e ao retorno explicado pelo CAPM. Tá certo essa parte? Ativo livre de risco?
Isso, é Mas- definido como diferencial entre o retorno do fundo em excesso ao ativo livre de risco e ao retorno explicado pelo CAPM. Não é só pelo retorno do CAPM, que já embute o ativo livre de risco? Olha só, na verdade, ela tá mal redigida aqui, né? Mas é que foi assim que foi redigida. Não sei se chegaram a entrar com recurso e tal. Porque o diferencial entre o retorno do fundo em excesso ao ativo livre de risco, que lembra que eu falei para vocês, é o retorno do portfólio menos o ativo livre de risco, tá certo? E aí você pega o retorno do CAPM, né, que normalmente chama de KS lá na fórmula, menos o ativo livre de risco, tá? Então, é essa a conta que se faz. Que dá no mesmo de você pegar o retorno do ativo e tirar a projeção do CAPM, né? Porque é menos RF aqui, menos RF aqui, vai ficar RP menos o KS quando você passar para lá. Isso vai ser o alfa de Jensen, tá certo? Mas o que acontece? O que ele quis dizer, o que ele quis expressar é o diferencial entre o retorno do fundo em excesso, ativo livre de risco, e ao retorno explicado pelo CAPM. O correto é que tivesse escrito o retorno adicional em relação ao ativo livre de risco explicado pelo CAPM, tá? Então, quando eu subir lá o material, eu vou fazer essa correção e vou colocar lá, tá bom? 2. Se o alfa é positivo, o gestor do fundo não gerou o retorno esperado pelo nível de risco da carteira. Falso. Ele não só gerou, né, como ele gerou adicional, tá certo? Então, essa aqui é falsa, tá errada. 3. Quando o alfa de Jensen é negativo, indica, né, que o risco adicional da carteira não foi compensado por maiores retornos. É isso aí, a gente correu o risco, né? Beta foi maior, o retorno exigido subiu, só que não se entregou esse retorno. Então está correto. Uma variável importante para o cálculo do coeficiente alfa é o beta. Sim. Essa aqui facilitou a nossa vida, né? Então, 1, 3 e 4, tá certo? 1, 3 e 4 são as corretas. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos para a próxima aqui. Considere as afirmativas abaixo sobre os dois fundos, né? Então, tem lá o Onyx e o Ametista, tá certo? E aí, vamos olhar um pouquinho para ela. Se bobear, a gente fez na aula passada, não fez? A gente fez uma parecida, não era essa. O investidor deveria ter apenas o fundo Onyx em carteira. Vamos olhar a tabela, né, para a gente entender. Aqui você tem o Onyx, 1,05. Então, o retorno do Onyx é maior que o retorno do Ametista, tá certo? Só que o Sharpe do Onyx, ele é menor que o Sharpe do Ametista, tá certo? Então, sem dúvida, isso acontece porque o desvio padrão do Ametista, ele é menor do que o desvio padrão do Onyx. Tá? Já dá para a gente inferir isso, dá para ter certeza disso. E a gente tem aqui também que o beta do Ametista ele é menor que o beta do Onyx. Agora, a gente tem uma informação aqui que salta aos olhos, não salta? Uma correlação de menos 0,52. Né? Tem muito cara isso aqui de fundo de ações contra fundo cambial. Tá muito cara disso, tá certo? Então, olha só. Um investidor deveria ter apenas o fundo Onyx em carteira porque ele tem o maior retorno. Claro que não, né? Então, olha só, primeiro que a gente não olha só retorno, segundo que poder diversificar é sempre algo interessante. Então, certamente isso aqui está errado. O investidor deveria ter apenas o fundo Ametista em carteira, pois ele tem o maior índice de Sharpe. Pessoal, a gente fica tentado a colocar esse aqui, né? Mas quem falou que o índice de Sharpe ele deveria ser o único indicador no processo decisório e mais?
Ele pode me dizer que para o investidor racional faz mais sentido um fundo ou outro, mas ele não vai anular o poder que a diversificação tem. Então, dizer que você deveria ter apenas o fundo ametista, você está falando algo precipitado, né? No mínimo precipitado, tá certo? Numa eventual crise no mercado, o fundo Onyx seria mais afetado por ter maior beta. Tá certo isso aí? Sim, Explica para mim, por que que tá certo? porque ele tem um risco maior, né? Então, é Risco maior. Como o sistemático risco dele de maior. mercado é 1 e ele é maior que 1, quanto maior. Isso. Você falou uma coisa interessante, Isabela, e a Mariana complementou com algo muito importante. Ele tem um maior risco sistemático. Quando acontece uma crise no mercado, quem tem maior risco sistemático cai mais, sofre mais. Tá certo? Então, esse beta de 1,3 fará com que, se o mercado cair 10% num determinado período, certamente esse fundo vai cair algo perto de 13. Não é justo assim, pode ser 14, pode ser 15, pode ser 12, mas vai cair mais, porque o beta é maior que 1. Tá certo? Então, é isso mesmo, tá correta essa afirmação. A correlação entre os dois fundos é forte argumento para ter uma carteira com ambos. Sim, correlação negativa. Perfeito, perfeito. Correlação negativa, 3 e 4 são as corretas, alternativa C. Fechado? Vamos para a próxima. Ao escolher um fundo de investimento multimercados, o investidor decidiu que escolheria aquele que fosse superior em 2 índices. O investidor calculou o índice de Sharpe, Traynor e alfa de Jensen para os 4 fundos abaixo. Considerando um retorno livre de risco de 3% ao ano, né? E prêmio de mercado de 4%, qual fundo ele deverá escolher? E aqui chega a hora da gente pôr a mão na massa, de verdade, né? Aqui não tem jeito. A gente vai ter que sair fazendo cálculo, tá certo? Então, a gente vai pegar cada um desses fundos, né? E vai entender quais são os índices para esses fundos. Fazendo isso, a gente vai conseguir chegar aqui no resultado que precisamos. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui índice de Sharpe, tá? Vou aproveitar a tabela. Aqui eu vou colocar índice de Sharpe, aqui eu vou colocar índice de Traynor e aqui eu vou colocar o alfa de Jensen. Legal? Muito bom. Então, se você tiver com HP aí, seria legal fazer comigo para a gente ir vendo se está tudo certinho. Como é que faz índice de Sharpe? Vamos lembrar. Índice de Sharpe vai ser o retorno do ativo menos a taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão. É ou não é? Então, para o Esmeralda, como é que fica isso? Ativo livre de risco é 3. 10. Tá certo? Então, vai ser 10 menos 3, tá certo? 10 menos 3, olha lá. Dividido por? 12. 12, tá certo? 10 menos 3 dividido por 12, então vai ser 7 dividido por 12, tá certo? Vamos vir aqui, 7, enter, 12, divide, tá lá, 0,58. Fechado? 0,58. Muito bom. O próximo é o Pérola. 9 menos 3, vai ser sempre 3 o ativo livre de risco, tá? Isso facilita a nossa vida. Então, 9 menos 3 dá 6, 6 dividido por 11, beleza? Então, vamos dividir 6 por 11. 6, enter, 11 divide, 0,55. Ele é um pouco mais baixo. 0,55. Depois o Rubi. 8 menos 3 dá 5, e aí é 5 dividido por 12. 5 enter, 12 divide, 0,42. 0,42. E aí depois o Safira, 7 menos 3 vai dar 4. 4 dividido por 7, vamos ver aqui. 4 enter, 7 divide, 0,57. Quem ganhou então? Esmeralda. No Sharpe e Esmeralda. Esmeralda por enquanto, né? 0,58. Bom, já vamos fazer o Traynor então agora. O Traynor, a lógica vai ser a seguinte, lembra, a mesma coisa a parte de cima, porque no Traynor, índice de Traynor,
você tem RI menos RF, então em cima não mudou nada, só que você vai dividir pelo beta. Fechou? Então, para esmeralda, você vai ter 10 menos 3, que é 7, igualzinho, tá certo? Só que em vez de dividir por 12, agora eu tenho que dividir pelo beta, que é 1,4, ok? Então, eu vou fazer 12 dividido por 1,4. 12, enter, 1,4 divide, 8,57? 8,57. Beleza? Fiz certo a conta aí? Dez menos 3 dividido por 1,4. Pô, que eu saiba, 5. 10 menos 3 é 7, né? E 7 dividido por 1,4 vai dar 5. Vai dar 5. Deu uma viajada aqui, pô. Não vai viajar assim na prova, hein? Então vai dar 5, beleza. Olha lá, o próximo, 9 menos 3 é o pérola, né? Então, 9 menos 3, que é a livre de risco, dá 6. E aí vai ser 6 dividido por 1,1. Então, vamos lá. 5,45. 6, enter 1,1 divide. 5,45? 5,45. O próximo, 8 menos 3 dá 5. 5 dividido por 1,2. Então, vai ser 5, enter. 1,2 divide 4,17? Isso. 4,17. O próximo, 7 menos 3, que é o livre de risco, dá 4. Divide por 1, que é o beta. 4 dividido por 1 dá 4. Beleza? Muito bem. Quem ganhou aqui no Trainor? Pérola. O Pérola ganhou. Então, a história vai ficar entre o Pérola e o Esmeralda, né? Aí a gente precisa calcular o alfa de Jensen aí para os dois, tá certo? Qual era o retorno exigido para o Esmeralda, né? Vamos pegar aqui, então, o CAPM para o Esmeralda. Vamos lá. CAPM para o Esmeralda vai ser o seguinte. O prêmio de mercado é 4, ativo livre de risco é 3. Então, quanto que se exigia do Esmeralda? 3% mais o beta do Esmeralda, 1,4, vezes... Qual que é o prêmio aqui, gente? 4%. Já é o prêmio, 4%. Cuidado, tá? Não é o retorno de mercado, é o prêmio já, 4%. Cuidado para não errar isso aí, tá? Então, olha lá. 1,4 vezes 4 mais 3%. 1,4, 4 vezes 3 mais 8,6. Beleza? Então, se exigia um retorno de 8,6%, né? E quanto é que foi o retorno? Só para ver se vocês estão acordados. 10, foi 10, tá certo? Então, o que aconteceu? Você teve um retorno de 10, menos o 8,6 que era o exigido, você teve um alfa de 1,4. Esse gestor entregou 1,4 a mais do que o exigido. Ele gerou um alfa de 1,4%. Legal? Bom, vamos comparar agora com o Pérola, tá certo? Quando a gente compara com o Pérola, a gente vê o seguinte, que o Pérola, ele tinha, vamos lá, 3% é o livre de risco, mais um beta de 1,1, vezes um prêmio de mercado de 4%. 1,1 vezes 4 dá 4,4, mais 3 vai dar 7,4% de retorno. Beleza? Muito bem. Então, 7,4 era o retorno exigido. Ele entregou 9. 9 menos 7,4, 1,6% de alfa. Beleza? Na correria da prova, se você tiver com tempo escasso, você chegou aqui nesse 1,6, já ganhou,
você vai marcar o fundo pérola. Se você tiver com um tempo controlado, tal, faz o tira-teima e calcula para os outros, para o rubi e para o safira, né? Porque vai que você errou alguma coisa no Sharp ou no Trainor, né? Então, não pode nem o rubi nem o safira pode dar um alfa melhor que 1,6, porque aí você não vai ter nenhum fundo que ganhou em 2 indicadores, pelo menos, tá certo? Então vamos só, já que a gente está com a mão na massa, né? Vem cá, vamos ganhar espaço aqui e vamos ver como é que ficou para os outros dois. Primeiro, para o rubi, olha só, o rubi, ele tinha lá 3%, beta de 1,2%, e a gente viu que o prêmio de mercado é 4% para todo mundo, né? 1,2 vezes o 4%, né? Vai dar quanto isso aí? 1,2, enter, 4 vezes, 4,8, certo? 4,8 mais 3, 7,8% era o retorno exigido para o rubi. Ele entregou quanto? Nem para enxergar mais aqui, né? Ele entregou 8, tá certo? Se era 7,8 e ele entregou 8, o alfa de Jensen dele foi 0,2. Beleza? Então, 0,2. Então, não ganhou no alfa de Jensen. Ainda bem, né? Porque senão a gente teria errado em algo. E o Safira? Vamos dar uma olhada aqui. Mesma coisa. 3% mais. Quanto que é o beta? O beta é 1. 1 vezes 4. Isso aqui vai dar 7%, que era o retorno exigido para o Safira. Safira entregou 7 de retorno. E o exigido era 7. Quanto que o Safira entregou de alfa? 0%. Não entregou, não gerou alfa. Tá certo? 0%. Então, de fato, o campeão no alfa de Jensen foi o Pérola. Pérola foi campeão no alfa de Jensen, foi campeão no Trainor. Então, ele ganhou. Fechado? Beleza, galera? Tranquilo? Então, lembra o seguinte. Ô, Felipe, Oi. necessariamente teria que ter sido calculado o índice de Sharpe de treino ou a gente poderia ter levado em consideração só fazendo o cálculo do alfa de Jensen aí nessa questão? Bom, se você faz o de alfa de Jensen, o Pérola ganhou no alfa de Jensen, tá certo? Quase sempre quando ganha no alfa de Jensen, ganha no Trainor, tá certo? Mas não necessariamente isso vai acontecer, porque, ó, pensa comigo. Se eu tiver um retorno, não, mas afeta os dois. Ó, se você tivesse calculado o alfa de Jensen e um ganhou no alfa de Jensen, ele teria ganho no Trainor também, você tem razão. Então nem precisaria calcular nem precisaria calcular o Sharpe, é verdade. Porque ganhou, não estou pensando aqui em alguma situação que fosse possível ganhar no alfa de Jensen e não ganhar no Trainor, mas não tem. Porque se é o melhor no alfa de Jensen, vai ser o melhor no Trainor, porque as variáveis envolvidas, elas são as mesmas. Tá bom? Tranquilo, beleza? Aprendemos a calcular, acho que não vai ter erro, né? Você precisa lembrar aqui, o Sharp e o Trainor tem no formulário, e o alfa de Jensen você precisa lembrar do conceito. Não fica decorando fórmula, lembra do conceito. S entregou mais retorno do que o exigido pelo CAPM, aí gerou alfa. Tá? Bom, nessa parte agora aqui da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de alocação de carteira, na verdade de realocação de carteira. Né? Então, a gente tem algumas estratégias que basicamente vão ser 4 estratégias. Tá? A gente tem lá a Buy and Hold, a gente tem a Constant Mix, a gente tem a CPPI, na verdade que cai na prova são só 3. Buy and Hold, Constant Mix e CPPI. Tá? Quais são as diferenças entre elas? Na Buy and Hold,
você compra e não faz balanceamentos periódicos, né? Então você escolhe ativos que você acredita que no longo prazo vão performar de maneira superior e que as estratégias de rebalanceamento táticas geralmente não fazem sentido, porque as estratégias de rebalanceamento táticas de 6 meses e 1 ano, elas contemplam um prazo curto, né? Menor que 3 anos, por exemplo. No buy and hold, você acredita que leva um tempo aí de 3, 4, 5 anos para a estratégia se consolidar. Então, no buy and hold não há rebalanceamentos táticos. Tá? No constant mix, há balanceamentos táticos. Antes de eu falar do constant mix, qual que é a grande vantagem do buy and hold do ponto de vista de retorno, de taxas, esse tipo de coisa? Você Menor reduz custo, né? custos de transação e você reduz questões tributárias, de um modo geral, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Constant Mix. No caso do Constant Mix, eu tenho um mix pré-estabelecido de classe de ativos. Então, por exemplo, tenho lá um Constant Mix, 30% renda variável, tá certo? 45% renda fixa e 25% multimercados. Legal? Muito bom. Faço essa alocação. Deixo 6 meses a carteira rodando. Renda variável pode dar uma porrada, renda fixa sobe, mas sobe pouquinho, multimercados, imagina que fique totalmente estável. Essa carteira vai se desenquadrar, porque a renda variável, como ela subiu mais, ela vai tomar conta de um pedaço maior. Então, o 30% daqui a pouco é 36% da carteira. O 45%, sei lá, caiu para uns 44%. E o multimercados aqui, ele caiu para 20%, por exemplo. Perceberam? Então, o que eu tenho que fazer? Depois de 6 meses, eu tenho que voltar para a minha estrutura meta. Então, eu vou ter que vender renda variável, eu vou ter que mais ou menos manter renda fixa e eu vou ter que comprar multimercados para voltar para os 25. Tá certo? Então, se você parar para pensar, nessa estratégia, quando a bolsa está subindo, então imagina que eu fiz isso, bolsa subiu. Depois de 6 meses, eu vendo um pedaço e eu coloco esse ganho no bolso e realoco em outros ativos. Tá certo? Bolsa subiu mais, vendo mais e vou sempre equilibrando. Então, é uma forma de eu ir já realizando os lucros que eu tenho em bolsa. Legal? Da mesma forma, quando a bolsa estiver caindo, imagina que você tem 100 mil reais de patrimônio, você coloca 50 mil reais em bolsa, 50 mil em renda fixa. Só que a bolsa está desabando. Daqui a pouco, você tem 80% do seu patrimônio em renda fixa e 20% em bolsa, porque a parte de bolsa perdeu muito valor. Quando você for fazer o rebalanceamento, você vai comprar ações a um preço baixo, tá certo? Então, você acaba tendo uma estratégia muito semelhante ao que a gente chama de value investing, investimento em valor, tá certo? E muito semelhante também ao que a gente chama de contrarian investing. Ou seja, você busca comprar as ações quando elas estão desvalorizadas e você busca vendê-las quando elas estão mais valorizadas. Legal? É meio que um tapa-buraco, que aí você está sempre cobrindo um que está descoberto no outro, né? Tipo um cobertor mais curto, né? Você puxa, cobre a cabeça, descobre o pé, você vai lá e volta. Não sei se eu entendi o que você quis dizer, mas acaba sendo muito, quando está caindo, por exemplo, a bolsa, acaba sendo muito essa de fazer preço médio, né? Só que não é fazer preço médio indiscriminadamente. É você pensar o seguinte, como a minha estrutura meta ela é meio a meio, imagina, 50% bolsa, 50% renda fixa, chega uma hora que a bolsa está com pouca participação, porque eu já perdi muito dinheiro em bolsa, então eu vou lá e compro o realoco da renda fixa para a bolsa, porque em tese eu estou aproveitando o momento de baixa do mercado
e quando a bolsa começar a subir, aí eu rebalanceio vendendo num preço mais alto, né? Não, eu entendi. Então você, por exemplo, que pegando esse exemplo que você deu aí, teria que necessariamente voltar para o início da estratégia, entendeu? Ou seja, ele teve um lucro aí na renda variável, mas em compensação ele teve um prejuízo lá no multimercado. Então, necessariamente ele teria que pegar o lucro da renda variável e cobrir o prejuízo. Ou, Nesse caso aqui, no multimercado, eu imaginei que ficou parado, tá? Mas eu entendi o que você quis dizer. No fundo, o que você quer é que não mude as participações da sua carteira, porque você tem uma estrutura meta. Uhum. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava acompanhando outro dia lá a trajetória da carteira recomendada da Nord, né? A Nord é uma casa aí que recomenda investimentos e tal. Aí os caras, eles tinham lá uma posição relevante em PetroRio, né? Só que a PetroRio foi subindo tanto, Nossa, a vida inteira eles tiveram PetroRio. Eu lembro de não é? PetroRio desde os primórdios. Não, e foi um call que eles acertaram animal, É. né? E aí eles O troféu fazem da vida. e eles ficam fazendo assim, mal propaganda, né, do retorno da carteira deles. Se você tirar a PetroRio da carteira deles, você vai ver que é um retorno mediano para baixo. Agora, a PetroRio, assim, arrebentou na carteira deles. Chegou uma hora que era 70% da carteira, se não fizer rebalanceamento, era a PetroRio. Então, você fica com um risco muito grande, né? Então, a ideia de você voltar para um constant mix é justamente você pôr no bolso o ganho que já teve e voltar para aquela estrutura meta, tá? Beleza. E o CPPI? O CPPI, ele já é uma outra forma, né? Uma outra forma de montar a carteira, de rebalancear a carteira, na qual vou mostrar para vocês por que isso acontece, mas por enquanto pega o conceito. Mas o que acontece é o seguinte, você acaba apostando no que a gente chama de momentum investing. O que é isso? Se a bolsa está subindo, você aumenta a sua posição em bolsa. E aí você aproveita justamente esse momento de alta dessa classe de ativos. Aumenta, 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 porque você começa a ter fôlego para correr mais risco, porque já teve ganhos com aquela posição. E no momento em que a bolsa está caindo, você reduz ao máximo a sua posição até chegar ao ponto de zerar a sua posição, que só vai ser revertida quando a bolsa voltar a subir. Então é exatamente o contrário do velho investing, no CPPI. No CPPI, eu acompanho o momento do mercado. Bolsa subindo, aumento minha posição em bolsa. Bolsa caindo, eu reduzo a minha posição em bolsa. Tá? Você vai ver que tem questões conceituais que vão cobrar de vocês isso aí. Então, por exemplo, essa aqui, ó. A estratégia de alocação de carteira que permite ao investidor aproveitar melhor grandes movimentos de tendência é CPPI. exatamente o CPPI. Tá? Bom, Eles usam esses mesmos termos ou tem outros termos para as estratégias de alocação? Porque, por exemplo, o Constant Mix tem alguns que chamam alocação estratégica. Eu não gosto desse nome, mas tem escrito assim. Então, assim, a Planejar usa esses termos aí e acabou. É que acaba sendo um pouquinho diferente os conceitos. A alocação estratégica é quando você monta uma determinada estratégia, né? E essa estratégia vai ser seguida no longo prazo. Agora, o meu constant mix, ele nem sempre é igual à minha alocação estratégica, porque eu tenho movimentos táticos. E quando eu tenho os movimentos táticos, eu acabo mudando o meu constant mix. Então, a alocação estratégica, ela é uma estratégia de longo prazo, a alocação tática é uma estratégia de curto prazo, e o meu constant mix acaba sendo de alguma forma desvirtuado quando eu tenho essas alocações que são táticas, que são de curto prazo, tá? Agora, quando falar de tipo de rebalanceamento de carteira, Luan, eles vão falar constant mix, tá? E quando falar também desse outro tipo que é muito ligado a momento investing, eles vão falar de CPPI.
Dá uma olhada nesse exercício aqui, olha só. O investidor montou uma carteira com 100 mil reais, utilizando a estratégia Constant Mix, sendo 50% renda fixa, 35% multimercado e 15% renda variável. Após 6 meses, ele observou as seguintes rentabilidades por classe de ativos. E aí tem as rentabilidades. E aí, o que ele tem que fazer na hora do rebalanceamento? E aqui é uma questão mais de conta mesmo. Não tem como fugir, você tem que fazer a conta, né? Não é difícil, você só precisa ter cuidado para não fazer besteira, tá? Olha só, faz assim, pega o valor lá que é 100 mil, tá certo? E a gente precisa distribuir de acordo com o mix aqui. Renda fixa é 50%, então 50 mil na renda fixa, beleza? 35% vai ser no multimercado, então vai ser 35 mil no multimercados. Depois você vai ter 15% na renda variável, vai ser 15 mil em ações, beleza? Então, essa foi a sua posição inicial. Aí eu tive 4, 7 e 23% aqui, tá certo? Um rendimento de 4% em cima de 50 mil. Se fosse em cima de 100 mil, ia ser 4 mil reais a mais, tá? Como é 50 mil, vai ser 2 mil reais a mais. Então, me levou para uma posição no futuro de 52 mil reais. Tudo bem? Acompanha aqui comigo o raciocínio. Multimercados subiu 7%, então 35 mil subiu 7%, aqui vamos ter que fazer conta, né? Então 35 mil, enter, né? 7%, é isso aí, 2.450, então foi para 37.450, 37.450. Beleza? E ações? Putz, ações dá uma porrada, ó, 23%. Era 15 mil, subiu 23%. Então, 15 mil, enter 23% mais, 18.450. 18.450. Então, essa passou a ser a minha nova configuração de carteira, tá? Então, você vai ver que nessa nova configuração de carteira, eu vou ter um percentual diferente do que era a minha meta. Então, eu vou ter que fazer correções aí na minha meta, tá certo? Então, olha só. Então, isso aqui é o valor futuro. Ok. Quanto que é o total da minha carteira agora? Então, eu vou somar esses três valores aqui. 52 mais 37 mais 18, tá? Se eu somar isso aqui, vai dar 107.900. Vocês estão ouvindo um barulho insuportável aí, não? Uma Estamos fazendo uma moto. reforma aqui. Pela... É prédio comercial, né? E aí, para você explicar que você dá aula, né? Os caras não vou te falar, eu estou fazendo uma reforma aqui à noite. Vamos ver. Se estiver incomodando muito, me avisa. Eu tento fazer algum outro jeito aqui, tá? Muito bom. Então, esse passou a ser o total da minha carteira, tá certo? Só que não deveria ser esse o total da minha carteira. Como que deveria ser? A minha meta era que 50% fosse renda fixa, 50% de 107.900 vai dar 53.950, tá? Então, deixa eu fazer aqui direitinho. 107.900, 107.900, enter, 0,5 vezes, 53.950, tá? Então, eu deveria ter 53.950. Mas não, tem só 52 em renda fixa, tá? Depois, eu deveria ter 35% em multimercados. Então, 107.900, 35%, 37.765, né? 37.765 deveria estar em multimercado. Então, vou ter que fazer um pequeno ajuste aí. E ações? Ações deveria responder por 15%. Então, 107.900,
107.900, 15%, 16.185. 16.185. Tá certo? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Eu vou ter que comprar em umas classes de ativos e eu vou ter que vender em outras classes de ativos, tá certo? Então, o que fazer? Primeiramente, com renda fixa, eu deveria ter 53.950, mas eu tenho só 52. Então, eu vou ter que comprar 1.950. Beleza? Tá claro esse rebalanceamento que eu tenho que fazer aqui? Então, eu vou comprar 1.950. Na renda, nos multimercados, a minha meta é esta e eu tenho isso. Então, eu preciso aumentar um pouquinho a posição, tá vendo? 37.765 menos 37.450. 37.765, 37.450. Então, tem R$315 aí que eu vou precisar aumentar os meus multimercados. E, finalmente, ações. O que eu vou ter que fazer? Está com 18.450, mas deveria ser 16.185. Então, vai ser 16.185, né? Enter, menos 18.450. Tá lá, 2.265. 2.265. Beleza? Então, eu preciso reduzir a minha posição em ações em 2.265. Mas o diacho, que esse exercício chato do caramba, ele não está me falando os valores absolutos, ele está me falando em percentuais, tá certo? E cuidado com uma coisa que eu vejo o pessoal errar aqui. Isso aqui é o percentual de classe de ativo que eu preciso achar. Então, eu tenho em renda fixa 52 mil. Eu preciso aumentar para 53.950. Isso é um aumento de 1.950 num financeiro de 52 mil. Estão entendendo? Então, Nossa, eu tenho 52 mil em renda fixa e eu preciso aumentar 1.950 na renda fixa. Então, quanto que eu tenho que aumentar a minha posição de renda fixa? 1.950, tá certo? 1.950 em cima dos 52 mil. Beleza? Então, vem aqui. O que você falou, Isabela? Não entendi. Eu errei fácil, eu coloquei sobre o valor total. Aí da letra C certinho, né? E para variar, tem a alternativa, né? Tem alternativa. Justamente para ferrar o pessoal, tá certo? Então, 100 vezes, ó, 3,75%. Então, aqui é um aumento de 3,75% na posição de renda fixa, tá? Então, vou aumentar minha posição de renda fixa em 3,75% em relação ao que ela é hoje. Legal? Aí tem 315 sobre 37.450. 315, 37.450 divide 100 vezes 0,84. Isso, correto. 0,84 a mais. E ações eu preciso reduzir 2.265 num total de 18.450. 2.265, 18, 12,28, né? Correto. Uhum. Menos 12,28. Então é isso. Aí eu preciso achar agora a alternativa que me diga isso, né? E a alternativa que diz isso B. é a B de bola, né? Isso. Do Chatinha, jeito né? errado é a C. Questão meio chatinha de fazer, né? Mas não é complicada. Tem que ter organização e fazer os cálculos com calma. Tá? Questão número 8. Ele Vamos não lá. pediria,
O Felipe, não, ele não a prova não pediria para você calcular o imposto de renda para poder fazer um balanceamento líquido? Será que pode vir alguma coisa nesse sentido? Aí seria mais trabalhoso. Acho que não, né? Não me lembro de ter vindo nada assim, mas assim, a gente tem que estar preparado e ler bem o enunciado, né? Não acredito que eles vão dificultar mais do que isso. Aliás, a tendência das últimas tem sido cálculos mais simples nessa parte de rebalanceamento. Então, eu não me preocuparia muito, porque não é nada que vai te trazer grandes dificuldades. O mais importante, na minha opinião, Mariana, é ter muito claro o que é o Constant Mix, né, e como se aplica, o que é o CPPI e como se aplica, mas eu não acho que vão sofisticar muito em termos de conta, não. O Felipe, e eles Oi. podem pedir, com relação até à questão anterior, eles podem pedir, por exemplo, duas estratégias dentro da mesma questão. Por exemplo, ali, se a gente pegasse ali duas rentabilidades daquela tivesse dando negativa, e aí ele dissesse que a gente poderia mudar de estratégia para compensar uma perda e depois voltar para a estratégia. Ele pode misturar as estratégias dentro da mesma questão? Geralmente fazem isso a planejar? Eu acho que não, Paulo, porque isso não existe na prática, né? Você tem que escolher uma estratégia de rebalanceamento de carteira e você tem que seguir aquela estratégia, porque senão você não consegue fechar as contas, não tem como, a não ser que se diga o seguinte, vinha fazendo Constant Mix e aí mudou para CPPI. Como é que ficaria com o CPPI? Aí dá para fazer alguma coisa assim, mas acho pouco provável eles colocarem algo assim, tá? Beleza. Felipe, como profissional, a atuação junto ao mercado, tem alguma estratégia que você considera mais sensata? Eu gosto mais da Constant Mix, de um modo geral, tá? Uhum. Então, isso para a gestão da carteira como um todo. Quando eu faço gestão de renda variável, quando eu olho só para a carteira de renda variável, eu uso muito o Momento Invest, então acaba indo um pouco para a CPPI, mas eu não faço rebalanceamento junto com a renda fixa, eu faço separado, tá? Porque no mercado brasileiro, e a gente já fez testes, backtests 1000, que mostram que esse efeito de momento investing ele é muito forte. Ações que estão subindo tendem a continuar subindo, ações que estão caindo tendem a continuar caindo por determinado espaço de tempo. Mas, no geral, para a carteira do investidor, que envolve várias classes de ativos, normalmente eu uso o Constant Mix. Tá? Vamos para essa 8 aqui? Olha lá. O gestor de um fundo de previdência adota a estratégia Constant Mix e gere uma carteira no valor de 1 bi. No último período, esse gestor optou por não rebalancear a carteira. Analisando a tabela abaixo, qual foi o resultado incremental dessa sua decisão? Não sei se vocês entenderam o enunciado, mas está dizendo o seguinte, era Constant Mix, mas por algum motivo o cara não fez o rebalanceamento. E quando ele não fez o rebalanceamento, o que aconteceu é que você acabou tendo um retorno diferente do que seria o previsto, né? E aí, o cara se deu bem ou o cara se deu mal? Tá certo? Então, a melhor forma, esse exercício já caiu várias vezes, tá, pessoal? E por isso que eu trago ele aqui. A melhor forma de você fazer isso daqui é você olhar para as diferenças, porque é o incremental que você quer. Então, por exemplo, ações. Qual que era a participação teórica? Era 30. A real foi 40, tá certo? Então, eu tive um incremento de 10% na participação em ações. Estou fazendo uma conta aqui, 40 menos 30. Multimercados, era para ser 30, mas teve 35. Então, eu tive uma participação incremental de 5% no multimercados. Renda fixa, eu deveria ter na renda fixa 40%, mas tive só 25%. Então, eu tive uma participação incremental de menos 15%. Tá? Faltou 15% na renda fixa, de participação. Beleza? E aí é o seguinte, aí é só a gente fazer a multiplicação, né? O retorno aqui foi 23. Espera aí que eu acho que vocês não estão vendo o meu cursor. O retorno aqui foi 23.
Eu não tive 10% a mais de participação? Isso gerou um incremento para mim de 2,3%, que é 23% vezes 10%. Beleza? Então, eu gerei 2,3% a mais de retorno na minha carteira pelo fato de ter 10% de posição a mais num ativo que rendeu 23%. Beleza? Na próxima, eu tive 5% a mais num cara que gerou 7%. 5 vezes 7, né? 5% vezes 7%. Se você tiver na dúvida quanto é, né? Vem aqui e faz direitinho, tá? Então, 5 entre 100 divide é o 5%, tá? 0,07 é o 7%. Faz vezes aqui, tá certo? 100 vezes, você vai ver que dá 0,35, né? Então, aqui deu 0,35% de retorno incremental. Então, eu ganhei 2,3 a mais em ações, ganhei 0,35 a mais em multimercados, mas na renda fixa, eu vou ter 5% e menos 15%. Então, vem aqui, fazer 5, enter, 100 divide, tá certo? E agora, eu vou fazer o 15. Então, é 0,15 CHS, ponto 15 CHS, enter, 100 divide, e aí você faz o vezes, tá certo? Beleza? 100 vezes, você vai ter lá o 0,75% negativo. Então vai ser... Nossa, mudou sem querer aqui, ó. Menos 0,75%. Beleza? Então, eu ganhei a mais aqui em ações, ganhei a mais em multimercados e ganhei a menos em renda fixa. Por quê? Simplesmente porque eu tinha menos posição, eu tinha 15% menos na renda fixa de posição, tá certo? Bom, se você totalizar isso daí, você vai ver que dá 1,90%. Então, você teve um ganho incremental de 1,90%. A sua carteira não é de 1 bi? 1 bi vezes 1,90%. Vamos ver quanto é que dá isso aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 1 bi. Enter. 1,90%. Tá lá. 19 milhões. Tá certo? 19 milhões. Então, sei que é positivo, né? Porque foi um ganho a mais. Afinal de contas, as ações que deram uma porrada estão com uma participação real maior. Tá certo? Multimercados também foi bem, né? Então, bem assim, né? Foi melhor que a renda fixa. Também está com uma posição levemente maior. E eu reduzi a posição de renda fixa, que andou devagar. Então, eu coloquei 19 milhões a mais de rendimento no fundo. Tá certo? A tabela aí entra até para confundir um pouquinho, né? Porque uma pessoa olhando rapidamente aí poderia calcular que houve o retorno de 23% foi em cima já dos 40%, né? Quando na realidade, entendeu? Se ele tivesse colocado aí no meio, eu acho que a turma faz isso até, a própria Planejar faz isso até para... Eu não sei se, eu não acho que seja proposital, porque a gente tem visto tantos erros nas questões da Planejar, que eu acho que o pessoal nem teria essa... O pessoal tá meio na defensiva, sabe? Não é que o pessoal quer tornar difícil o negócio, né? É que às vezes sai meio pela intuição, os caras colocam assim e a gente precisa saber interpretar, sabe? Mas concordo, deu uma dificultadinha, né? Vamos lá, pessoal. Mais 13 minutinhos. O Enzo, né? Olha só o Enzo. Ele é uma pessoa que está começando a se interessar cada vez mais pelo mercado. Essa aqui caiu na última prova também, tá? Pelo mercado acionário e ficou sabendo sobre uma estratégia chamada CBBI. Ele tem
Nossa. Ele tem um valor de carteira avaliado em 400 mil. Gostaria de proteger pelo menos 350 mil dessa carteira, tá certo? Considere uma estimativa máxima de queda de 25% nos ativos de risco. De acordo com o CPPI, quanto ele poderia alocar em risco? Legal? Então, sempre que tiver CPPI, vai ser assim, uma parte que é o ativo livre de risco e uma parte que é o que a gente chama de risco, né? Meio como se fosse renda fixa e renda variável. Então, nas questões de CPPI, sempre cai ou renda fixa, que é livre de risco, ou renda variável, tá certo? Então, isso é uma coisa que vocês têm que guardar aí na cabeça de vocês, legal? E aí, tem que lembrar daquela formulinha que diz o seguinte, né? Eu vou pôr a fórmula aqui, mas depois a gente vai ver que nem precisaria decorar a fórmula, porque tem uma certa obviedade aí, que é o seguinte, né? O valor, né, que você pode aplicar na renda variável, o valor que você pode aplicar na renda variável, ele vai ser sempre assim, total da carteira, tá? Menos o valor de proteção, ok? E aí, você multiplica por um treco chamado M, que é um multiplicador, tá certo? Então, olha só, pensa comigo. O enunciado está dizendo que a carteira é de 400. Está dizendo que ele quer preservar 350, não é? E aí, faltou esse multiplicador. Esse multiplicador, ele é sempre 1 sobre a perda máxima que pode acontecer. A perda máxima aqui é 25% e, portanto, 0,25, ok? Então, esse M, ele vai ser igual a 4. Então, olha só. O que eu vou ter aqui? 400 menos 350, dando 50, vezes 4. Eu posso pôr 200k em renda variável, tá? Essa seria a conta. Agora, vamos pensar por que isso funciona dessa forma. Porque, no máximo, eu posso ter uma queda de 25%, não posso? Agora, 25% quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu tiver 200k em renda variável, 25%, a gente está falando de 1/4. Então, o máximo que eu posso perder é 50 mil. A minha carteira é uma carteira de 400 e eu quero proteger pelo menos 350. Tá certo? Então é por isso que a gente chega nesse valor. Então essa conta que eu faço aqui é o seguinte, é quanto que eu posso perder. Posso perder 50 mil. É o máximo que eu tolero perder. 50 mil. Se a minha perda máxima percentualmente é 25%, né? Se a bolsa pode cair no máximo 25%, esses 50 mil vão ser 25 dos 200, tá certo? Então é uma forma de a gente ver quanto que dá para deixar em renda variável no máximo. Quando a gente chegou nesse cálculo de 200k, a gente chegou à seguinte situação. Se tudo der errado, o mais errado possível, e cair 25%, eu ainda estou preservando 350 pau da minha carteira. Tá? Então, para que você chegue nesse resultado, você tem que utilizar essa equação aqui. O diacho é que essa equação não tem na prova. Tá? Então, tem que lembrar que é o total da carteira, menos o que você quer preservar. Então, isso vai dar quanto que você pode perder. E aí isso multiplica pelo M, pelo multiplicador, tá bom? E o que eu sugiro para vocês, né? Eu vou ajudar vocês nisso aí nos próximos dias. Vamos decorar essa fórmula, tá? Porque no meio da correria, vocês fazendo a prova, com aquela correria toda, eu acho difícil racionalizar de uma forma que você chegue no resultado sem a fórmula, tá bom?
Ô, Felipe, Oi. Felipe, eu já ficando veterano aí em fazer esse módulo 2 aí, eu vou falar para você, essas duas aí, para quem está fazendo a primeira vez, é batata que cai. Constant Mix e a CPPI aí, meu, a CPPI, assim, acho que as duas últimas provas ela veio. E o Constant Mix também veio junto. Acho que essa última prova teve essas duas questões. As duas vieram dessa muito similar ao que está aí. Então, eu acho que essa dica, assim, essa dica da fórmula mesmo aqui, eu não tinha, mas vendo da forma que foi feita aqui, ficou bem mais simples o entendimento dessa questão. E, assim, elas são questões que, sei lá, eu faço o curso e às vezes eu estou acompanhando pelo livro da Planejar, né? Elas ficam muito no final do livro. Então, quando você chega, já está aquele material que você acaba meio que passando direto por ela, passando mais rápido e não acaba dando devida atenção, mas elas vêm com força. Não, bom que você deu esse feedback. Agora, o livro da Planejar, ele é bom para uma coisa, para saber os conteúdos que a gente precisa saber. Porque se você depender do que está lá, principalmente nas questões de cálculo, você está perdido, né? Porque é um nível muito simples, muito raso que eles colocam, principalmente a parte quant, e aí chega na prova, o grau de exigência é muito acima, né? Não, na verdade eu faço como está fazendo, eu vou acompanhando o curso e assim, eu vou meio que ticando o livro da Planejar ali, do que tem, acompanhando o conteúdo para ter essa similaridade. Tem muita perguntinha que eles fazem lá que vem de contexto do que está ali, né? Eu sei que você vai passar ainda por essa parte de risco, tudo que nem está falando aí, mas essas duas é só para dar essa ênfase aí, realmente, porque são duas questões que dificilmente elas não estão na prova, né? E é muito parecido com o que você montou aí. Essa exatamente, ela caiu com esses números, inclusive, tá? Eu me desdobro aí para perguntar para um, perguntar para outro tal, para aí a ideia é a gente ir construindo um banco exatamente, porque vai chegar uma hora, agora não está nisso ainda, porque mudou faz uns 3 exames, mudou a banca, que não era a Carlos Chagas que fazia, se eu não me engano era a GV que fazia, era uma banca da GV, e aí o que acontece? Daqui a pouco eles vão começar a repetir totalmente as questões. Por isso que é importante a gente... Agora, o que eles estão fazendo? Eles mudam uma coisa ou outra, mas já até que os números vão repetir. Então a gente vai construindo o banco para justamente vocês estarem bem familiarizados. Tem mais duas aqui para a gente fazer, vamos matar aqui, olha só. Aqui vai falar um pouquinho, essa também caiu exatamente do jeito que está aqui, tá? Ipsis literis. Então, olha só. A respeito da alocação de ativos, podemos afirmar que essa era uma questão fácil, que você tinha que acertar. O que você tem que lembrar? Alocação estratégica é longo prazo, alocação tática é curto prazo. Estratégia tem a ver com a sua estratégia de investimento. Tática tem a ver com, jogo de futebol. Tô lá com o adversário, eu vejo que o adversário é ruim na lateral direita, eu já ponho o ponto à esquerda lá para arrebentar em cima do cara. Então, a ideia do tático é você aproveitar um movimento de curto prazo, né? Isso já teria, se você lembrasse disso nessa questão, você já teria muita facilidade em eliminar tanto a A quanto a B, porque olha só, a alocação tática utiliza o que se acredita ser a distribuição ideal entre as diversas classes de ativos, considerando que a volatilidade dos mercados será baixa e representa o referencial de investimentos a longo prazo em relação à alocação de ativos. Não, porque tática não é longo prazo, tá bom? Então, o grande problema, sem contar que não faz sentido misturar a questão da volatilidade aqui, tá bom? Então, tá errado isso aqui. B, a alocação estratégica utiliza os mesmos princípios da tática, mas permite que, caso tenhamos uma boa visão da direção de algum indicador de mercado de curto prazo, não, estratégica é longo prazo. Legal? Então está errado por conta disso. Na verdade, está invertido, né? De alguma forma. A C, alocação, cuidado, né? Porque aí você lê estática, aí você fala, os caras erraram na grafia. Não, mas é que tem alocação tática e alocação estratégica, e tem um outro prisma de avaliação, que é a alocação estática e dinâmica.
Na alocação estática, você não muda mix, por exemplo. Na alocação dinâmica, você muda o mix de acordo com a sua mudança de estratégia, tá? Então, na alocação estática, busca a manutenção de um mix inicial, independente da expectativa de fortalecimento ou enfraquecimento de determinado setor. E já a alocação dinâmica busca ajustar os ativos de acordo com a dinâmica do mercado, vendendo ativos sobrevalorizados e comprando os subvalorizados, tá certo? Então, essa aqui era a alternativa correta na prova, tá? Então, essa que você teria que ter marcado. Beleza? Muito bom. Pessoal, vamos só matar essa última aqui. E essa aqui é como aquela que eu falei para vocês, né? Às vezes está mais ligada à renda variável, às vezes à teoria de carteiras. Vamos fazer aqui. Uma ação distribui dividendos no valor de R$2 no último ano. Estima-se um crescimento de valor de 5% e o retorno exigido de 12%. Né? Qual é o preço justo dessa ação? Vamos lá dar uma olhadinha lá na nosso formulário. Cadê? Tá aqui, ó. Se você olhar aqui no formulário, tem um negócio chamado modelo de Gordon, tá vendo? Então a gente usa modelo de Gordon para fazer precificação de ações na prova da Planejar, tá? No nosso dia a dia, a gente bate o olho nisso, mas o modelo é bem mais complexo. Para a prova, você vai usar o modelo de Gordon, legal? Então, essa fórmula diz o seguinte, que o preço da ação na data zero, ele é o dividendo esperado para a próxima data, tá certo? Dividido pelo retorno exigido menos o crescimento nos dividendos. Então, isso é uma perpetuidade com crescimento, tá certo? Existem alguns jeitos mais sofisticados. Durante o curso aqui eu vou mostrando para vocês, tá? Vou trazer em umas 2 lives e vou também trazendo simulados para vocês, mas eu vou fazer a mais simples aqui para a gente matar a pau essa aqui. Então, olha só, cuidado, que mesmo essa mais simples eu vejo o pessoal errando. Ela distribuiu dividendos de 2 no último ano. Só que a fórmula diz que é o próximo dividendo, nós estamos aqui na data zero. A fórmula diz que é o próximo dividendo da data 1. Tá certo? Então, eu não posso considerar o de R$2. Eu tenho que considerar que na data 1 vai ser R$2 vezes, né, um crescimento, não é? Então, na verdade, vai ser R$2 vezes 1,05, que é um crescimento de 5% que eu estou colocando, tá? Se você preferir, você vem aqui na HP e você faz na HP com as teclas financeiras. 2 é o valor presente, né? 5% é a taxa, 1 é o N, qual que é o valor futuro? 2,10. Beleza? Que é a mesma coisa do que isso que eu fiz aqui, tá? Então, eu estou colocando um crescimento de 5%. Dividido por KS menos G. O KS é dado, que é o retorno exigido pelo acionista, 12%. E o G também é dado, que é 5%. Tá? Então, vai ser 2,10 dividido por 7%, que é 0,07. Então, 2,10,07 dividido R$30. Tá? R$30. Beleza? Aí você teria que marcar 30 aqui. Se no enunciado estivesse escrito assim, uma ação, ou então há expectativa de que uma ação distribuirá R$2 no próximo exercício, como dividendos. O que você faria? 2 dividido por 12% menos 5%. Tá? E aí ia ser 2 dividido por 0,07. E aí o resultado seria outro, né? Ia dar 28,57. Tá bom? Então você tem que saber se esse dividendo foi o último que foi pago, como está nesse exercício que deu R$30, ou se é o dividendo esperado. Se é o dividendo esperado, você não joga um crescimento porque ele já é o D1, ou seja, o do próximo exercício. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Então tá bom, gente. Tamo junto aí. Sabadão, tamo
falando, acho que sabadão é sobre fundos de investimento, preciso dar uma olhadinha lá, mas só cabota aí, não perde o ritmo, não esquece que até sexta-feira você tem que fazer a inscrição, né? Define aí se vai fazer prova completa, se vai fazer modular, tá? Não esquece, até sexta-feira, eu te mato se você perder a data.